Como estamos para hoje? Tudo bem, todo mundo? Todo mundo me ouve aí no chat? Vamos para mais uma guerra. Pegando informações aqui, hoje é quartas de final. Ted contra o Kigor. Kigor é um jogador bastante experiente. Vou pegar informações aqui do Kigor. Daqui a pouco a gente já vai ali para a sala. O Kigor tem atualmente 2.948 pontos, um pouquinho abaixo do Ted. O Ted está com 3.000. Ah, ele é do Cazaquistão, né? 54 anos. Um pouquinho mais velho que o Ted também. A melhor pontuação dele na vida foi em março desse ano, 2.980. Então, um pouquinho mais do que ele tem agora. Vamos entrar lá, vamos ver se está tudo funcionando bem. Rodrigo Léo, meu velho. Ó, camisa do Citar aqui, ó. Olha lá, a beleza. A beleza das costas. Que é isso? Cortesia dos meus amigos do Citar. Vamos entrar, vamos ver se eles já estão na sala. Sim. 온다. Hello, guys. Aqui. Hey, good to see Bem, you all. We are live already, so you can start whenever you want. Take your time, and good match for you both. ok. This, Muito bom. Hoje a gente vai inaugurar. Deixa eu tirar essa minha cara feia daqui. Pronto. Sorrovoi, hello, my friend, welcome. Então hoje a gente vai, vocês estão vendo ali na parte direita de baixo do vídeo, as últimas 4 batidas sendo atualizadas em tempo real. Então durante o jogo a gente vai com essas estatísticas, cortesia do meu amigo Bipchick, que me passou. O cara é gênio, viu? O cara é gênio. Ele me passou, ele que me ajudou a ter o placar. Vocês estão vendo ali o placar, daqui a pouco o placar vai atualizar, que eles começaram a jogar. E essas estatísticas ali embaixo, em tempo real. Quando a gente mudar a câmera na hora do jogo, vai ficar mais fácil. Pessoal do chat aí, manda um oi. Quem que tá na torcida aí pro Ted? good game. Good game. Good game. I'm ready. E vamos lá, galera. Começando o jogo. Eu vou ajustar essa câmera, que a câmera ficou meio ruim, né? Acho que agora ficou melhor, né? Thanks, Voice, our friend Big Chick, who gave all the information for me. I'm testing for the first time, so hope you guys enjoy it. I just love it. I love it. And the scoreboard as well was a courtesy from Big Chick. João Ricardo, seja bem-vindo. Estamos na torcida aí pelo Ted, né?
Ah, Daniel, não sei se minha mãe veio hoje, não. A resenha tava boa a última vez, né? Galera, vocês podem acompanhar ali em tempo real naquela tabelinha na parte de baixo do vídeo, lado direito, as 4 últimas batidas na bola para ver o spin. Então a seta vai dizer para que lado é o spin, para, né, para cima, para baixo, lateral. E o primeiro quadro ali é velocidade, e o segundo do meio, que eu acho mais interessante de olhar, é o efeito. Vocês vão ver como a bola do Ted gira pra caramba. O primeiro set já foi do Ted. Essa é uma melhor de 5 jogos, tá? Então quem ganhar 3 jogos primeiro ganha. Esse é o primeiro jogo, 3. Excelente ataque do Igor. O Igor começou a jogar o Eleven Table Tennis em setembro de 2023. Então já tá indo aí para 1 ano e meio, né? Um pouco mais que 1 ano e meio. E o Ted começou agora, né? O Ted jogou o torneio de março, né? Mês passado na segunda divisão, ganhou. E esse é segundo mês de torneio do Ted, né? Galera, essa câmera tá boa porque tem um destro e um canhoto, então eu acabei invertendo a câmera. Daniel, boa rotação de backspin no saque. Qualquer coisa acima de 35 é bacana, tá? Se chegar perto ali de 50, 60 até, é sensacional. Então eu falo muito para os meus alunos que abaixo de 30 é pouco, né? 35 bom, qualquer coisa acima de 35 de backspin é bem tranquilo. Eu sou meio cegueta aqui na minha tela, é ruim de ficar acompanhando esses números. Mas ó, tá vendo? Esse foi o quê? 42, né? O saque do Ted, né? Com o lateral um pouquinho para baixo. Aliás, saque por baixo, né? Um pouquinho lateral. Topspin, esses caras aí vão chegar na casa de, se tiver uma boa troca de bola, de drive com drive, assim, esses caras vão chegar na casa aí de 140 fácil. Esse jogo tá interessante porque os dois aparentemente gostam de jogar bola pesada por baixo e os dois atacam com topspin pesado. O Kigor tá sacando esse saque bem rápido, justamente para escapar do topspin do Ted. Então o Ted tem que só bloquear esse saque. Às vezes esse saque rápido pega muito giro, né? O legal é o Ted só bloquear controlando e aí vir pro jogo, né? E quando o Ted estiver sacando, fazer o contrário, não sacar rápido, né? Sacar com um pouco mais de backspin ali, um pouco mais de bola por baixo, para fazer o Kigor passar a bola longa. Uma coisa que o Ted pode fazer também logo depois de bloquear esse saque rápido é dar um passinho para trás para ter tempo de depois encaixar um bom topspin na troca de bola. Isso é uma coisa interessante. 7-7, equilibradíssimo esse primeiro jogo, hein? Excelente bola do Ted.
É interessante que o Kigor também tem um bloqueio sólido, né? Até agora. Ó, essa bola que ele passa bem pesada, o Ted vai ter que caprichar bem nessa abertura. Não precisa abrir com tanta rotação assim, porque o Kigor não é contragolpeador, né? Ele não vai contra-atacar. Ele vai só bloquear. Mas que rápido esse saque dele, é impressionante. Tá com match point aí, fechou o primeiro jogo. 1-0 para o Kigor. Vamos ter trabalho, hein? Vamos ter trabalho hoje pelo jeito. Vou tentar achar uma câmera melhor aqui pra gente. Kigor é canhoto, acho que essa aqui vai ficar melhor. Dá pra aproximar mais, talvez, né? Lucas, eu não acho o saque roubado no VR. Primeiro porque tá na regra, né? Então não é roubado. O que acontece é assim, talvez seja mais fácil fazer um saque rápido no VR do que na vida real, mas talvez, porque eu conheci jogadores, vocês pegam um vídeo às vezes no YouTube, tem uma galera do Japão sacando loucamente rápido, né? No tênis de mesa real, né? E então não digo que é roubado, não. Eu digo que talvez seja um pouquinho mais fácil. E eu digo por quê? É mais fácil porque é mais fácil na física do jogo virtual, é mais fácil gerar efeito com menos esforço. Então, esse saque ele não é só rápido, ele pode ser rápido com bastante topspin, coisa que na vida real aí sim seria mais difícil de fazer. Mas não é roubado não, cara. É o que tem, né? E aí você imagina, você tem 2 milhões de jogadores hoje em dia no Eleven jogando tênis de mesa virtual, né? Que pelo menos compraram o jogo. A maioria é jogador meio de ping-pong, né? Assim, não tem muita técnica, nada. Então, o que acontece com esses caras é que eles acabam desenvolvendo muito saque. E o saque rápido é uma coisa que ele. É a primeira coisa que um jogador de ping-pong pensa. Vou sacar rápido, porque saque rápido é difícil de recepcionar. E realmente não é super fácil de recepcionar um saque rápido. Mas se você der um passinho para trás e conseguir bloquear esse saque, ela já volta rápida para o adversário. Então normalmente não tem tanto problema assim. Então, Léo, é isso. É a adaptação, assim. Eu acho difícil sacar rápido no VR, mas não do jeito que o Kigor tá sacando. Eu acho difícil sacar do jeito que a gente saca, né? Do jeito que o Ted tá sacando, e aí meter um saque rápido para enganar o adversário. Eu acho difícil por causa do rastreamento. O Kigor, ele tá telegrafando o saque, né? Tá óbvio que ele vai sacar rápido, né? Então você só não sabe que lado que vai, né? Normalmente é diagonal, porque a mesa é mais longa. Então o Ted pode cobrir a diagonal primeiro como primeira opção, né? E dar um toquinho nessa bola para cima, só tirar da rede, ela já volta rápido. Brian tá aí. Big Chick! Thanks for the scoreboard and for the stats. That's amazing, man. You're a genius. Thank you so much. E eu não sei para vocês aí, mas para mim, por uma questão de lagging, né? De atraso, você vê, o Kigor tá lá no Cazaquistão, né? Então tá com muito atraso em relação a gente aqui no Brasil. Eu mal vejo a bola dele bater na mesa do Ted, né?
A gente sabe que a bola entrou porque a bola volta, né? E o ponto está valendo. Mas é um saque muito rápido mesmo. Ó, a variação do Kigor agora de saque por baixo e conseguiu pegar o Ted. Você viu, o Ted passou. E o Kigor não tem muita potência nesses golpes, principalmente no backhand, mas ele coloca muito bem a bola. Então é um jogo meio chato, né? De posicionamento, tem que ficar esperto. E como o ping entre os dois deve estar aí na casa de uns, eu acredito que mais de 300 de ping, né? 350 talvez. É um jogo complicado. My game is out. Maurício tá aí no chat. Tudo bom, Maurício? Seja bem-vindo. Então, atualizando aí, o Kigor ganhou o primeiro jogo, né? De 2 sets a 1. Bem no finzinho, 11-9 no último set. O Ted tá ganhando esse segundo jogo, ganhou o primeiro set. Estamos nessa pauleira aí no segundo set. Yeah, Biptik, I was just talking with the Brazilian guys about the ping. Yeah, it looks very high. Uh, I hope the connection is good between them. I don't see them hesitating too much. So maybe the connection is good. The ping is high, but the connection is good. Lucas, eu concordo com você. Achar a distância ali é tudo, né? Principalmente nesse saque rápido e também depois de atacar a primeira bola, né? Dá um passinho para trás, espera a curva da bola. Você vai ter um tempo extra para jogar, porque o ping entre os dois deve estar alto, então você tem um tempo a mais também. Eu acho que essa bola, por exemplo, que o Ted está entrando, a bola que está por baixo, ele está entrando muito rápido para frente, ele não precisa. Dá um tempinho a mais para essa bola e entra com o topspin um pouquinho mais alto, sabe? Só para garantir um bom efeito, e depois dá um passinho para trás e vem jogar. Olha que contra-ataque bonito, ó, fechou o segundo jogo, maravilha, lindíssimo. Eu vou deixar essa câmera só pra gente ver a careca do Ted. Olha a careca do Ted ali, ó. A gente perde a amizade, mas não perde a piada, né? Vamos lá, vamos pro terceiro jogo. 1-1 de jogos. Quem mais está na torcida brasileira aí pro Ted? Manifeste-se no chat, por favor. Precisamos da sua ajuda. Who else is in the chat who's not Brazilian? I know Bipchik is there, Sohovoy is there. Who else is there? Please say hi to us. Yeah, Bipchik, you're absolutely right. Teddy is very new to VR and playing with high ping. I just played this week against the top Chinese player in the round of 16 in Super Division. The ping was around 400 general, 400 plus, and but no problem for me because I'm used to it. Like 2 years playing, it's okay for me play this kind of a ping. It's annoying, but it's okay. But he's very new to VR. I think it's his first month. The guy is a beast, like plays super good. In real life, he must be really strong. And I could see him struggling with ping along the match. The connection between us was good though, but he was struggling for sure. And this is the problem. Sometimes, like we have our Brazilian community is growing now,
and we tend to play against each other all the time, so the ping is very low. And I used to tell everyone, like, just go to the casual lobby at least and play people from all over the world. Try to find Asians, try to find Europeans, and getting used to the ping. Galera, tô falando aqui com o BBT que é exatamente isso. O atraso entre os dois jogadores, por um tá no Brasil e outro no Cazaquistão, é muito alto. Então, e o Kigor é um cara muito novo, é muito experiente já no VR, né? Já tem mais de um ano e meio jogando e tá acostumado a jogar com ping alto. E só que o Ted não, o Ted é novo, né? O Ted é bem novo no VR ainda, tá acho que no segundo mês, terceiro mês. E é difícil, então, e a gente acaba jogando entre nós, né? Entre nós brasileiros. E aí o ping é bem baixo, é bem gostoso de jogar. Só que a gente tem que jogar com gente do mundo todo, tem que procurar gente no lobby casual, pelo menos, pessoal que tenha um ping muito alto, pessoal da Ásia, da Europa, pra gente se acostumar, porque no campeonato não tem conversa, né? Vai ter que jogar, vai ter que se adaptar. O Ted parece que tá mais confortável agora, né? Acho que já pegou mais ou menos tudo que o Kigor pode, já entendeu tudo que o Kigor pode oferecer nesse jogo, né? A tendência, eu acho que se o Kigor não mudar muita estratégia, a tendência é o Ted crescer no jogo. Mas você viu que o saque rápido do Kigor ele já tá usando menos, né? Ele já entendeu provavelmente que não dá para ficar sacando rápido com um cara técnico como o Ted. E ele já tá sacando mais morto, mais por baixo curto para tentar atacar primeiro, né? E deixar o Ted numa situação de defesa. Não está conseguindo tão bem, por isso essa vantagem do Ted agora. Olha essas aberturas dele como são boas. Essa bola por baixo do Ted, longa no backhand do Kigor, tem que ser um pouco mais funda. A bola do Ted está sendo muito média e aí ele acaba entrando muito rápido. O Ted ganhou esse segundo jogo, esse terceiro jogo, né? Então tá 2-1 pro Ted. Ó, o Ted mordendo a fronha aí no detalhe para você. Léo, eu concordo. Acho que aquele primeiro baque, né, de jogar e acho que agora o Ted já está mais à vontade. Tudo indica que vamos ter um 3-1. Eu vou fechar minha boca porque eu sempre erro essas previsões, mas o Ted está num momento melhor no jogo, sim. Opa, vamos mudar a câmera aqui. Se a gente usar esse, peraí. Ô, galera, esse é o segundo jogo. Tá 2-1 para você, esse é o terceiro jogo. É muito interessante isso, né? Isso acontece comigo direto também. Antigamente acontecia mais, mas até hoje às vezes acontece. Um jogo longo, um jogo mais disputado, às vezes você perde a noção, você já não lembra mais, tá 2-1, tá 3-1. Esse jogo ainda é melhor de 5, né? Então se o Ted ganhar esse próximo jogo, já acaba 3-1. Excelente ponto agora, hein? Se recuperou bem. Mas às vezes o jogo é melhor de 7, né? A final da primeira divisão é melhor de 7. A final da segunda também, melhor de 7 jogos. E os jogos todos depois do grupo, né? Na fase eliminatória da Superdivisão, também é melhor de 7. E às vezes a gente se atrapalha, né? Você fala, pô, já ganhei 2 jogos, já perdi um, como é que tá esse negócio? E já aconteceu também, como o Ted perguntou aí, já aconteceu de eu perguntar pro streamer também para conferir o resultado. Uma coisa que os jogadores podem fazer no intervalo é abrir o menu, olhar o. Que pontaço, hein? Oi, que categoria! Fechou com uma bola por dentro, ali de dentro para fora. Sensacional, hein? Excelente, Ted. Como eu estava dizendo, tem esse lance do jogo. Você pode abrir o menu, abrir o seu perfil
e olhar no histórico rapidinho ali no intervalo, né? E aí no histórico vai te dizer quanto é que tá a partida ali de vocês, né? Os últimos jogos que você fez. Mas às vezes a gente tá naquela correria, mais rápido é perguntar para quem tá streamando mesmo. Pra gente aqui é mais fácil de acompanhar porque tem um placar, né? Lucas, eu concordo. Eu não diria que é feio, porque feio é uma questão de gosto, né? Mas eu concordo com você, sim, também acho meio feio. É que no real a gente tem um lance de tentar sacar diferentes efeitos, diferentes opções de saque, fazendo o mesmo movimento para tentar enganar o adversário, para atrapalhar a leitura de jogo dele, né? Então a gente acaba sacando assim. E o pessoal que joga exclusivo no VR ou que tem menos experiência no tênis de mesa real, às vezes foi um jogador mais casual, né, no real, não teve um treinamento competitivo muito forte, acaba mostrando exatamente como vai sacar, né? Então, isso é uma desvantagem, na verdade. Por mais que o saque seja bom, se você mostra como você está sacando, o adversário consegue antecipar, consegue ler melhor, né? E normalmente esses jogadores sacam mais de frente para a mesa, né? Enquanto os jogadores de tênis de mesa real, que são mais competitivos, vamos falar assim, que já tiveram, né? Tem um histórico de competição mais forte, acaba sacando assim como o TED, né? De um dos cantos da mesa, mas é mais de lado, com o corpo de lado para a mesa, né? Para poder variar o saque, variar a posição da bola também com mais facilidade. Olha que excelente bloqueio do TED. Tudo indica que teremos um 3-1, hein? Você vê que o Kigor está tentando sacar bem rápido de novo, mas tentando definir, sendo mais agressivo agora, né? Ele acho que ele já entendeu também que ficar bloqueando bola do Ted, ele não vai ter muito sucesso. Vocês viram esse saque agora, saque rápido do Ted na paralela? Não foi tão rápido quanto o do Kigor, mas foi de uma posição onde é difícil de ler se o saque vai lateral, se vai por baixo, vai num canto, vai no outro. Então, às vezes, a surpresa no saque é melhor do que um saque de mais qualidade, mas mostrando, né? Ah, KFS. Ping alto tá te incomodando? Incomoda a gente mesmo, cara. Porque assim, às vezes tem uma bola curta que a gente vê bater duas vezes na mesa, mas na verdade não bateu, né? Tem um atraso. Então, eles estão usando o ping ball, que é uma ferramenta ali dentro do jogo, né? Justamente para ele saber exatamente quando o oponente bateu na bola e para corrigir esse atraso. Então, o ping ball é confuso para quem começa jogando no VR, mas depois fica bem tranquilo, a mente acostuma. O Ted está falando, mas o microfone dele está fechado. Será que eles estão se ouvindo, gente? Porque era para a gente ter ouvido eles. Agora me bugou aqui. 9-6 para o Ted. Tudo se encaminha para um final feliz, 3-1. Temos 4 match points. E já fechou no primeiro, maravilha. Sorry, man. Thank you. And Thank you. servers is broke. And my second servers, I to you. You second No, servers no for problem. me. No problem. Kigor, thanks. You strong. You are an intelligent player. Thanks. Bye bye. Thanks. A hard Thank game. you for Hard play. game. Thanks, man. Mhm. Thanks. Thank you. Mhm. Great Thank you. match, guys. What? Great match, guys. Wonderful. Congratulations for you both. Kigor, we love your fast serve. It's so fast, so accurate. It's really amazing. It's really amazing how fast you can serve. Really good quality. Bye. Mhm. Thank you. Bye bye. See you soon, guys. Bye bye. E aí, Ted?
Tá mais aliviado, né? Tomou um suador ali no primeiro set, né? Sted, a gente não tá te ouvindo. Acho que seu microfone tá fechado. Ah, pronto, foi Aí, mal. Valeu, gente, obrigado. agora sim. No comecinho, o ping atrapalha. A bola dele é estranha, assim. Tipo, ela volta, ele põe bastante. O forte dele é o back, então eu tentei fugir do back, tirar tudo do back possível. No back só, realmente pegando ele de surpresa, forçando no back. É, o saque, né? Eu forcei bem, apesar dele ser canhoto, a gente costuma, né, com canhoto, só querer sacar mais paralelo. Aí, mas eu sabia já, vendo os jogos, estudando, eu via que o forte dele era o back. Então eu forcei mais o for pra bola sobrar pra mim pra back, de back eu vou dar no for, né? Sim, É... Só que assim, aí vai o jogo, volta tal. Só que eu tava vendo que assim, mesmo as bolas mais pesadas, ele começou a acostumar. Eu não sei se ele treinou, eu tava vendo se ele não era muito de pegar a bola pesada. Acho que ele, sei lá, ele acostumou. Aí eu comecei, você vê, eu mudei totalmente o meu jogo para quem tá acostumado, né? Sair, encher de gira aqui, back, não tava adiantando. Então, eu encurtei bastante saque mais leve mesmo para ele ficar dando a deixadinha, como ele não pesava, para ele deixar sim, levinho e eu tentar sair antes, né? Então, sim. ele se atrapalhou nisso. Aí eu intercalava com saque pesado. Aí deu certo. Foi aí que encaixou. O primeiro set ele acostumou, aí os dois outros sets, sei lá, não me encontrei. Aí depois foi. Depois, com uma estratégia bem planejada, deu pra ir mais tranquilo. Sim, 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 é isso aí mesmo. É, foi um jogo difícil ali no começo, mas depois você foi pegando a mão. Ele não tinha muito o que oferecer, né? Assim, não tinha tanta opção, Não, né? Mas é, mas é, tiveram uns pontos bonitos, viu? Uns ataques, umas sequências boas sua de ataque, ele bloqueando bem, você escolhendo bem a colocação de bola, foi muito legal de ver. não, é aquela coisa assim, como a gente fala desses nossos alunos. A gente tá deixando o jogo difícil, né? A gente tá tipo, pô, tá pesando, aí vai pesado, aí tem que. Tem hora que, assim, você tá jogando sozinho, você tá fazendo os seus pontos e os pontos do cara. Então, tem Verdade, hora que jogar mais simples é o que precisa, né? é verdade. Ah, É bem isso mesmo. E aí vamos ter na semifinal de novo, já é um clássico do tênis de mesa virtual brasileiro, né? Você e o Rodrigo o Léo. maior clássico de um jogo só, de uma única disputa. É, então. E se continuar assim, olha como eu sou inteligente para analisar as coisas. Mês passado vocês fizeram quartas de final da segunda divisão. Esse mês vocês vão fazer Já até tô vendo que você quer chegar. semifinal da primeira. Mês que vem vocês fazem a final da Super, pô. Vai ser maravilhoso. Amém! Não, mas valeu, Vlad, de novo, valeu. Obrigado pela transmissão aí, galera que assistiu, a galera que tá aqui no CT. Eu não tô vendo ninguém, que eu tô no modo arena, mas a galera que assistiu aqui, valeu, obrigado. Foi bacana, é aquele jogo assim, difícil, né? Um jogo legal de você ter que estudar, você tem que pensar pra fazer o jogo. Não é fazer o jogo que você quer, é o jogo pra ganhar, né? É, exatamente. E agora é Vamos. o Léo. Eita, É, nós. Agora é o Léo e o foguete de forehand. semana que vem a gente transmite o jogo de vocês aí. Vai ser uma maravilha. Vamos fazer uma festa aí, todo mundo. Que a gente fica feliz com quem ganhar e que quem ganhe de vocês dois que ganhe a final depois, né? Com Esse é o certeza. principal. O mais importante vai ter um brasileiro na final de novo. Mais um brasileiro na final da primeira divisão. É, isso é Temos um garantido. brasileiro na final da segunda divisão, né? O Se eu não vi, Carlos, se eu né? tô O certo. Carlos está na final já, Carlão tá né? na final da segunda. Talvez a gente tenha uma Podendo ter. dobradinha, né? Talvez tenha uma dobradinha na Isso. segunda com o Vini também, né? Não, se Deus quiser. Vai dar. Vamos levar o Brasil longe disso aqui. Maravilha, maravilha. É isso aí, irmão. Muito bom. Parabéns mais uma Fechou, vez. Vai família. descansar. Vou, E com próxima certeza. rodada vai É ser vamos descansar naquelas, que ainda tem que trabalhar. Valeu, valeu. Obrigado, Valeu, obrigado. valeu, Liz. Valeu. Beijo, Sara. Beijo, amor. Beijo todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Já foi pra conta. Muito bom. 3-1 pro Ted. Jogo difícil ali no começo, né? Depois o Ted fez parecer mais fácil, encontrou o tempo da bola, tudo. Mas um jogo apertado ali. O Igor tem bastante experiência.
Gostei bastante. Vamos ter semifinal aí do Rodrigo Léo, semifinal Brazuca na primeira divisão. Provavelmente pela primeira vez na história, né? Dois brasileiros chegando na semifinal da primeira divisão. E eles dois vão jogar Super depois, né? Os dois vão jogar Super no mês de maio. Temos Campeonato Brasileiro também no mês de maio, agenda cheia. E a gente pode entrar com, mês que vem, a gente pode entrar com já 9 brasileiros na Superdivisão. Se todos os brasileiros que estão acima de 3.000 pontos, né, tomem vergonha na cara e voltem a jogar, todos de uma vez só, a gente entra com uma avalanche de brasileiros aí para a Superdivisão no mês que vem. E se tudo der certo ao longo do ano todo, com mais gente chegando ainda, né, vai ser muito interessante. Né? E o brasileiro vai ser muito bom também, hein? 3 e 4 de maio. Se você que está assistindo aí não fez a inscrição ainda, entra no site lá da CBTM, torneio virtual, faz a inscrição, é gratuita, R$ 3.000 de premiação e vem jogar, porque a gente precisa mostrar a força do tênis de mesa virtual aí e bombar esse campeonato de inscrição. É verdade, Léo, a gente vai ter um jogo entre brasileiros na Super, né? É verdade. Porque se entram 9, são 8 grupos, né? Pelo menos um dos grupos vai ter dois brasileiros, é verdade. Espero que não seja o meu grupo. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bom, galera, obrigado por terem assistido. A gente se vê em breve com as semifinais da primeira divisão. Terça-feira, agora no fim da tarde, 5:30 da tarde, se eu não me engano. Não, 4:30 da tarde, na terça-feira. Tem o meu jogo nas quartas de final da Superdivisão com o ProTT da Grécia. Fevereiro eu consegui ganhar dele pela primeira vez. Vamos ver se eu consigo repetir a façanha. E, e a gente vai se vendo aí nas próximas transmissões. Abraço para todo mundo.